Imprudência, falta de atenção e má sinalização são alguns dos principais fatores que colaboram para que o número de atropelamentos tenha aumentado no Brasil. E muitos dos que conseguem sobreviver ficam com sequelas para toda a vida. O filho do Alexandre foi atropelado por um ônibus na zona leste de São Paulo em outubro de 2021. Arthur era jornalista e se preparava para fazer a primeira reportagem da carreira fora do Brasil. Ele havia jantado com um amigo em um restaurante e foi atingido na faixa de pedestre quando voltava caminhando para a casa dos pais. Desde o ocorrido, ele não voltou mais para casa. Passou praticamente 3 meses na UTI, em estado grave. Ele teve um trauma crânioencefálico. Arthur ainda está internado e a família se reveza para dar a ele toda a atenção possível. E a família está junto dele, dando apoio e todo o suporte necessário para que a gente dê a ele as chances para que ele possa se reabilitar. Casos como o do Arthur se repetem diariamente nas ruas do país. Foi o que aconteceu com o ator Kaique Brito, no Rio de Janeiro, atingido por um carro quando atravessava a rua. Em Santa Luzia, na região metropolitana de Belo Horizonte, uma idosa de 80 anos morreu atropelada por um ônibus. Dona Ana havia saído para uma caminhada e estava perto de casa quando foi atingida e perdeu a vida. Ela bate na lateral do ônibus, cai e aí já aconteceu o acidente de imediato. Não teve chance. No Espírito Santo, uma mulher estava com um bebê de apenas 5 meses no colo e uma criança de 4 anos. As 3 foram atingidas, além de um homem. O motorista fugiu sem prestar socorro e as vítimas foram levadas para o hospital com ferimentos. Rodrigo é perito em acidentes de trânsito há 26 anos. Para ele, na maioria dos casos, os atropelamentos são causados por falta de atenção do pedestre. Mas o excesso de velocidade e a má conservação das vias também influenciam. Quanto mais velocidade, mais lesões no atropelado. O importante é o motorista respeitar a velocidade limite da via, porque aquilo ali não é por acaso, aquilo é calculado, né, para se ter uma condição segura. Nas ruas de São Paulo, não é difícil encontrar quem atravesse fora da faixa de pedestre, mas todo mundo garante que toma cuidado. A atenção em primeiro lugar, né? Com certeza, sempre com muita atenção. Geralmente observo tanto o semáforo quanto os carros, né? Porque às vezes o semáforo está aberto, né, para nós, fechado para o motorista e às vezes não é respeitado. Então tem que observar essas duas questões. Estamos aqui já faz hora observando, né? Muito trânsito, tem que ter muito cuidado, muita atenção, né? Porque o movimento é muito rápido, né? Pesquisa feita esse ano pela Associação Brasileira de Medicina no Tráfego apontou que em 12 estados brasileiros houve crescimento no número de pessoas feridas gravemente no trânsito. O aumento foi de 13% em relação ao mesmo período do ano passado. Então, os atropelamentos muitas vezes têm a ver com a má sinalização do local, a ausência de faixas de pedestres, a iluminação inadequada, a ausência de rotatória, de estreitamento de pistas, que causam uma percepção maior da presença do pedestre. Os estados do Sudeste, Sul e Centro-Oeste concentram os maiores números de acidentes. Goiás teve 6.402 internações, São Paulo 3.077 e Minas Gerais 2.457. A pesquisa mostrou também que os idosos acima de 70 anos são os mais atingidos nas ruas das cidades. Na faixa etária dos idosos, é pela mobilidade limitada, a lentificação, pela senilidade. No caso do Arthur, filho do Alexandre, quase 2 anos depois do atropelamento, ninguém foi responsabilizado e a família ainda aguarda uma resposta da polícia e da justiça. Infelizmente, essa é a realidade da justiça no Brasil, né? A demora. Há um processo também na vara civil de indenização contra a empresa. É uma aviação e a gente está aguardando, mesmo lamentando a demora da decisão da justiça, que essas pessoas e a empresa, né, a pessoa física e a pessoa jurídica, sejam responsabilizadas.